Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 29 de novembro de 2019, hoje é sexta-feira. Hoje nós estamos no nosso 68 dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Coma da Árvore da Vida. O texto-chave está em Cantares, capítulo 2, do versículo 3 ao 9. Está também em Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Bom, irmãs, nós estamos na reta final, falta apenas 3 dias. E esses 3 últimos dias está sendo assim bem especial, vai ser bem especial esses devocionais que o Senhor trouxe. Se vocês lembram no começo da caminhada de oração, onde eu falei que talvez teria muita coisa sobre cantares, mas ao longo da caminhada não estava fluindo ainda, né? E o Senhor deixou o vinho novo, o melhor vinho para o final, para a gente falar sobre cantares, um livro tão maravilhoso, mas que eu não tinha muita experiência com ele, não. Deus é que foi realmente me guiando nessas águas maravilhosas, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem compartilhado. Bom, nós viemos aí falando sobre chamado, né? Eu acho que deu para despertar bastante a importância de um chamado, a importância da gente entender o nosso chamado, a gente entender que a gente foi separado. Deu para a gente entender a importância de não menosprezar. Ontem nós falamos sobre agradecer o chamado e nós falamos sobre árvores, né? E eu comparei um pouco a gente com a árvore. Nossa vida é comparada com a árvore, mas hoje nós vamos falar dessa árvore da vida. E nós vamos ler aqui Cantares, capítulo 2, do versículo 3 em diante, e vamos degustar daquilo que o Senhor está trazendo para nós. Eu falei essa semana para a gente estar imaginando um anjo nos servindo, né? E hoje vou finalizar por que eu disse isso. E esse anjo está com a bandeja nos servindo com aquelas coisas maravilhosas que eu disse, né? Vinho, azeite, leite, mel, maçã, uva, figo, água, pão, tudo aquilo que a gente precisa. E hoje eu vou finalizar o porquê que eu disse isso. Então vamos lá. Cantares, irmãs, é cântico dos cânticos também, tá? Eu esqueci de dizer isso. Tem muitas bíblias que diz cântico, não fala cantares. É a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 3 em diante. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra. Debaixo dela eu me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete e a sua bandeira sobre mim é o amor. Ele sustenta-me com passas, conforta-me com maçãs, pois eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraça. Eu conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e serva do campo, que não acordeis o amor, nem desperteis o amor, até que este o queira. Ouço a voz do meu amado. Eis aí galgando os montes, pulando sobre os outreiros. Então, irmãs, eu sempre gostei de cantares, mas eu nunca tinha tido ministrações em cantares. E esse ano o Senhor começou a me despertar para ler cantares. E eu li um livro que chama 21 Dias no Lugar Secreto. E ele tem algumas coisas sobre cantares, e aí o que me despertou ainda mais. Mas essas 3 mensagens aqui são bem novas e eu estou muito feliz porque eu amo receber da parte do Senhor e eu sei que vocês também vão receber. Então nós precisamos comer dessa macieira, dessa árvore do bosque, né? Então vamos ler também Gênesis, aí depois eu volto aqui para Cantares. Gênesis capítulo 2, no versículo 9, né? Que vai falar sobre a árvore da vida. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existiam essas 2 árvores importantíssimas no meio do jardim. Uma era a árvore da vida, né? E a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi expulso daquele jardim. O jardim foi fechado, né? Está ali guardado por 2 anjos com as espadas, cruzando ali, guardando esse jardim. Mas Deus, ele nos criou, irmãs,
E a Bíblia começa falando da árvore e ela vai terminar falando da árvore. Depois nós vamos para Apocalipse e vocês vão ver isso. Então, Deus ele nos criou para colocou a gente num jardim. Ele queria ter intimidade com o homem todos os dias. Ele queria que nós produzíssemos ali naquele jardim, naquele lugar maravilhoso que ele criou especialmente para o homem. Mas, infelizmente, o homem preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida, ela nos dá a eternidade, ela nos reposiciona. Então foi preciso que ele fosse expulso do jardim, porque se ele comesse do bem e do mal e comesse da árvore da vida, ele ia ficar um eterno, a maldade que está nele iria ficar eternamente. Então por isso Deus, para nos preservar e nos guardar, ele expulsou o homem ali do jardim. Mas Jesus, irmãs, ele é a árvore da vida. Então, quando Deus envia Jesus para nós, ele envia nos ensinando, olha, esse é o caminho, ele é a árvore da vida e nós precisamos comer dos seus frutos. E a palavra está dizendo aqui em Cantares, capítulo 2, qual a macieira, como eu falei, né, que tem maçã nessa bandeja que o anjo quer nos servir, na árvore, entre as árvores do bosque, esse é o meu amado, ele é muito desejado. Eu desejo as suas sombras, eu assento debaixo dela, o seu fruto é doce ao meu paladar. Então nós precisamos aprender a comer de Jesus, a desfrutar de Jesus. Jesus é uma pessoa, mas ele é uma pessoa que é comível. A gente come Jesus, né? A palavra de Deus diz que ele representa o pão que nos dá vida, ele representa a água, ele é tudo que nós precisamos, irmãs. Ele é a fonte de vida, ele é o nosso fôlego de vida. Então nós precisamos desejar, nós precisamos querer assentar debaixo dessa sombra e saborear das suas palavras, né? Esses frutos de Deus, da palavra que está dizendo aqui, frutos, é a palavra de Deus. E está dizendo que quando a gente come, ela é muito doce ao nosso paladar. E aqui está dizendo, leva-nos à sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim é o amor. E é aqui que eu quero falar sobre esse anjo. Em várias histórias da Bíblia, irmã, a gente viu os anjos servindo. A gente viu Deus enviando o anjo para servir Elias. Leva pão e água para ele quando ele estava ali cansado no deserto. E o anjo aparece para ele e diz, come. E ele comia e ele voltava a dormir de tão cansado que ele estava. O anjo fez isso 3 vezes na vida de Elias. Come. Então o anjo está nos servindo ao longo da vida. Né? Nós vemos também outras histórias do anjo servindo e o que acontece é o seguinte, se nós não aceitarmos o que o anjo está trazendo para nós comermos, naquele momento de cansaço, naquele momento de desânimo, como estava Elias, né? Ele comia e dormia, o anjo acordava e ele disse, come, está na hora de você comer, senão você vai ficar fraco. E a palavra diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Eu não coloquei o texto aqui, mas deve estar em 1 Reis, 2 Reis, vocês pesquisem aí. E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e ele fez o que precisava ser feito. Ele precisava ungir Jeú para ser rei, ele precisava ungir o profeta, né? Aliás, o profeta Jeú para ser profeta e ungir o rei. Enfim, ele fez bastante coisas que ele precisava, porque ele comeu uma comida do céu, ele comeu uma comida que o anjo estava servindo. Nós vemos a vida de Daniel. Quando Daniel estava fazendo seu jejum, o anjo vinha e tocou nele, né? Ele estava enfraquecido, o anjo veio e tocou nele, fortaleceu ele. O anjo aparece, irmãs, para nos servir. Só que o que acontece é que o anjo quer nos dar de comer e a gente não quer, por causa da nossa preguiça, por causa do nosso desânimo, por causa da nossa distração, por causa das nossas falta de disciplina, a gente não come o que o anjo quer nos dar, né? Tem dia que ele quer te dar água porque você está desidratado, tem dia que ele quer te dar pão para te fortalecer, mas você não quer. Você não para ouvir o que Deus está falando, você não para comer dessas árvores aqui, da árvore da vida, da árvore da macieira aqui, que representa Jesus também, que está falando é o nosso amado, o meu amado é como a árvore a macieira entre as árvores do bosque, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então eu quero dizer agora aqui
sobre leva-me à sala do banquete. Todo mundo quer isso, né? A gente já imagina a gente lá na sala do banquete com o rei. Ninguém vai para a sala do banquete, irmã. Aquelas que não comeram que o anjo serviu. Você convidaria uma pessoa para uma festa sua, para um banquete seu, sendo que ela te desprezou o tempo todo? Você faria isso, irmãs? Não, né? Pois é, Deus também não. Então, se você não tem comido o que o anjo tem te dado, se você não tem vivido o que Deus tem te chamado para viver, esquece da sala do banquete, querida. Esquece, tá? Porque não vai ter, porque Deus ele valoriza aqueles que valorizam as coisas dele. E é como a gente falou no devocional da cidadania, que todos querem a bandeira sobre mim. A gente canta a bandeira sobre mim, sua bandeira está sobre mim. Tá a bandeira daquele que é o cidadão do reino dos céus. Você é cidadão do reino dos céus, como eu falei lá naquele devocional, então você vai ter a bandeira do Senhor sobre você. Você não é, você não vai ter, querido. Não tem, a lei é essa. Não tem nem lá nem cá, irmãs. E é assim que a gente tem que começar a levar as coisas de Deus mais a sério. Então, só vai na sala do banquete quem comeu o que o anjo foi te servindo ao longo do caminho. É como se fosse essas comidas maravilhosas que está nessa bandeja, é como se fosse uns petisco, né? Não sei nem se pode chamar de petisco, tamanha preciosidade que é. É um tira-gosto, é mais ou menos assim, minha filha, experimentem, vocês podem viver um pouco do meu banquete aqui na terra. Mas a gente só quer, irmãs, as coisas grandes, a gente não valoriza as coisas pequenas. Então o Senhor está nos chamando a atenção hoje para comermos da árvore da vida. E aqui está dizendo um versículo que fala no versículo 7, eu conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e os servos do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que esse o queira. Tem essa frase em alguns momentos aqui de Cantares, está dizendo que a gente não deve despertar o amor até que esse o queira. A gente não deve brincar de servir a Deus e de amar a Deus até que você realmente queira. Sabe, irmãs, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos levar as coisas a sério. Quando eu falava com Deus, quando eu era nova, que eu falava com Deus, Senhor, quando eu tiver 13 anos eu batizo. Não, Pai, quando tiver 15, não, quando eu tiver 18. Eu estava pelo menos evitando brincar com as coisas de Deus. Porque eu sabia que eu era uma adolescente. Naquela época, há 20, 30 anos atrás, era muito sério ser batizado. Não é igual hoje que as pessoas batizam de qualquer maneira, vive de qualquer maneira. Não tinha isso, era assim, batizou é coisa séria. Então, na minha cabeça, eu sabia que eu era uma adolescente, que eu queria curtir uma festinha, que eu ia querer curtir uma baladinha, que talvez eu ia ter um namoradinho, e eu sabia que aquilo não estava de acordo, claro que é coisa de adolescente, mas não estava de acordo com o chamado sério que Deus me deu. Não apenas ser cristão. Deus não me chamou apenas para ser cristão, né? Aliás, eu tenho um entendimento disso muito antes, até porque minha família não é cristã, eu não vim de uma família cristã, estruturada, e Deus me laçou mesmo com o laço do amor dele. Então, eu não queria brincar com Deus. Eu dizia, Senhor, o dia que eu batizar, eu sei que eu estou indo no caminho sério. Então, irmãs, não desperte o amor até que esse o queira. Não brinca com o Senhor, não brinca de fazer campanhas, não brinca de fazer jejum, não brinca de fazer coisas que você não está disposta a pagar o preço. Não vai porque é moda, não, porque você ouviu falar, ou porque fulano fez, chegou num nível, eu também vou fazer para chegar nesse nível. Não desperte o amor até que esse realmente o queira. Porque senão nós vamos estar brincando com fogo. Senão o nosso estado fica 7 vezes pior do que a gente estava. Muitas pessoas têm estado com a vida, às vezes, bagunçada dentro da casa de Deus, porque têm brincado com as coisas de Deus. Um dia vai num culto avivado, no outro dia cai na esparrela. Um dia vai num culto avivado, no outro dia está lá na balada, né? Um dia tá cheio do Espírito Santo, no outro dia tá com a boca toda depravada, falando asneira. Então a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Ou você serve ou você não serve. Porque ontem a palavra de Deus disse que Deus vai fazer a diferença. Ele vai trazer separação naqueles que servem e naqueles que não servem. E o mundo vai conhecer os que servem e os que não servem. Então, irmãs, eu quero ler agora uns versículos em Apocalipse. Vamos ler Provérbios primeiro? Espera aí um pouquinho. Vamos ler aqui Provérbios. Tem alguns versículos em Provérbios que eu quero ler, ainda falando da árvore da vida. Em Provérbios 3, versículo 18, fala assim,
tem muito texto sobre árvore, irmãs, muito. Apocalipse, então, tem muitos versículos, não deu para eu colocar todos, porque é muita coisa linda que Deus tem falado sobre a árvore. Então, vamos ler um pouco de Provérbios, depois a gente vai para o Apocalipse. Provérbios 3, no versículo 18, fala assim: é árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que o retêm. Então, é árvore de vida para os que alcançam, e felizes para todos os que têm sabedoria, né? Sabedoria é árvore de vida. Provérbios 11, 30 fala assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma é sábio. Então, se nós estamos dando fruto justo, nós estamos sendo árvore de vida. Deus está nos chamando, além dele estar nos chamando, irmãs, para comer da árvore da vida. Você sabe que aquela frase, você é o que você come, não é verdade? Então, se nós comemos de Jesus, que é uma árvore da vida, automaticamente a gente vai se tornar árvore da vida. É isso que os versículos de Provérbios está dizendo, que aqui está dizendo, versículo 30 de Provérbios: se você dá fruto justo, é árvore da vida. Se você ganha alma, você é sábio. Então, se automaticamente a gente comermos da árvore da vida, que é Jesus, nós vamos nos tornar uma árvore da vida. Irmãs, mude a sua alimentação espiritual. Mude a sua alimentação espiritual. Saia desse marasmo, dessa coisa rasa, sabe? Dessa mediocridade espiritual. Entra de cabeça. Queira servir a Deus verdadeiramente. Vamos ler Provérbios capítulo 15, versículo 4. Provérbios 15, versículo 4 fala assim: a língua suave é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então está dizendo que a língua suave, ela é uma árvore da vida. Então tem vários textos, não deu para colocar todos, porque senão a gente vai ficar aqui por muito tempo, né? Não que eu quisesse, viu, irmã? Por mim eu ficaria aqui muito tempo. Mas vamos lá agora ler Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler alguns textos em Apocalipse, alguns versículos. Apocalipse está assim inundado de árvore da vida, falando da árvore da vida. Então a gente, para concluir aqui, irmãs, Gênesis começa com uma árvore da vida. Primeiro livro da Bíblia, e ele termina em Apocalipse falando da árvore da vida. Então, o que tudo isso quer dizer é que nós precisamos entender e comer dessa árvore da vida. O Senhor está te chamando para comer dessa árvore da vida. Quando aprendemos a comer dessa árvore da vida, os frutos, nós vamos dar fruto todos os meses. Está dizendo aqui, nós vamos ler sobre isso. Vamos lá. Capítulo 2, versículo... Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, o texto Apocalipse vai terminando, nos motivando e dizendo que se você ouvir ao Senhor, nós vamos comer realmente daquela árvore. Vai chegar no último dia que nós vamos conhecer realmente aquela árvore que estava ali no paraíso e vamos comer realmente, vamos sentar na mesa com o Mestre de verdade. Enquanto isso, nós vamos apenas nos alimentando espiritualmente conforme Ele tem trazido sobre nós. E esses alimentos, irmãs, cada vez que você descobrir o prazer, né, e a vitamina espiritual que tem por trás dos alimentos, cada vez que você entender qual é o momento de comer o pão da vida, qual é o momento de beber da água da vida, qual é o momento de beber o vinho novo, qual é o momento de tomar leite e mel, qual é o momento de comer uma maçã espiritual, todas essas coisas espirituais. Isso é coisa que eu estou dizendo espiritual, só quem tem entendimento vai entender o que eu estou falando. Você vai aprendendo, você vai sentando debaixo da macieira, vai descansando ali naquela sombra e vai degustando do que ele tem trazido para você. O anjo tem te chamado para te servir, irmã, todos os dias. Todos os dias os anjos têm vindo, né? E a gente tem fechado a porta na cara dos anjos, a gente tem virado as costas. Agora eu não posso, agora eu estou ocupada, agora eu estou agarrada no celular, agora eu estou agarrada no WhatsApp, conversando fiado, né, fofocando dos outros, vendo vídeo que não vai te acrescentar em nada. Agora eu estou no Facebook, agora eu estou, sei lá, vendo série na televisão. Nós estamos distraídos. E o que o anjo faz? Ele vem uma vez, ele vem duas vezes, depois ele não volta mais. Porque a Bíblia diz que Deus não dá pérola aos porcos,
né? Deus valoriza muito as suas coisas. As coisas do Senhor são preciosas. Então vamos para Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22 fala assim, 22, de 1 a 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluia. Irmãs, Deus quer que a gente seja essa árvore da vida. Nós comemos da árvore da vida e nos tornamos semelhante a ela, que vai dar o seu fruto de mês em mês, e até as suas folhas vão servir para curar os povos. Isso é uma profecia sobre Jesus, né? Mas que também se remete a nós. Você dá fruto mês a mês? Por isso, irmãs, eu disse desde o começo da caminhada de oração, tome as rédeas da sua vida. O que você fez no mês de novembro? O que você fez no mês de novembro? Está terminando, irmãs, falta 2 dias para terminar o mês de novembro. Vocês lembram que eu desafiei a mim mesmo a ler 3 livros, né? E eu já terminei um, estou terminando o segundo e estou na metade do terceiro. Então eu devo ficar entre 2,5, né? Que foi uma bênção muito grande. Até o final de domingo eu conto para vocês se eu terminei. O que você fez? O que você fez em novembro? O que você fez em outubro? Nós passamos quase 3 meses juntos, irmãs. Quase. O que você fez? Muitas não conseguiram ouvir um áudio. Muitas não sabem nem aonde nós estamos, irmãs. Se perdeu no meio do caminho de tal forma que perdeu todo esse maná maravilhoso que cai do céu. Vocês lembram quando Deus levou o povo para o deserto, o que Deus fez? Começou a sustentar o povo com maná diário que caía do céu. Eu estou lendo o livro Corra com os Cavalos. Eu deixei ele aí em PDF. Muitas mulheres me perguntam, onde arruma esse livro? Onde arruma esse livro? Eu falei, gente, eu deixei aqui para vocês. Onde vocês estavam, que vocês não viram que o livro está aí na caminhada de oração? Então, assim, não é uma nem duas que me perguntam, não, mas é um monte de mulheres que me perguntam. E eu tô lendo esse livro, eu não gosto de ler em PDF. Eu gosto de livro. Mas não tem, né? Não tem, vamos com o que tem. E eu tô amando. É a primeira vez que eu tô lendo, tô amando. A primeira vez que eu tô lendo em PDF. Irmãs, esse livro, ele tá falando coisas tão maravilhosas. Ele tá falando tanta coisa, confirmando tanta coisa, que já tá nascendo devocionais para os próximos, sei lá para quando vai ser, né? Ou quando Deus quiser, mas Deus já tá brotando coisas novas dentro de mim, me ensinando coisas novas, confirmando. E tá falando sobre a disciplina de Jeremias. Tá falando que Deus falava com Jeremias pela madrugada, todos os dias, que tinha 23 anos que Jeremias estava ouvindo o Senhor pela manhã. E uma frase tremenda que ele falou, que é o que eu gosto, que é o que eu tenho tentado viver. Ele falou assim, que Jeremias ouvia o Senhor todos os dias pela manhã, e ele saía dali da presença de Deus, e ele vivia, falava, conversava, baseado no que ele ouviu de Deus naquele dia. É isso que está faltando para nós, irmãs. Você vive baseado no que Deus falou para você? No que o anjo trouxe para você comer? Nós precisamos ir buscar intimidade com o Senhor. Eu sei, ontem eu estava falando com uma pessoa sobre a caminhada de oração, e eu percebi que a pessoa ficou um pouco assustada, né? Porque eu acho que esse nome assusta. Primeiro ele atrai, depois ele assusta. Quando diz caminhada de oração, aí vem uma enxurrada de mulher. Porque elas pensam que vai ter oração, tudo quanto é jeito, que nós vamos aqui aliviar a carga dela, que elas não vão sair daqui levinha sem nada. Só que quando você começa, mas peraí, que caminhada de oração é essa? Que tem que ler livro, que tem que tomar água, que tem que caminhar, aí já muda tudo, parece que não combina. E ontem eu conversando com uma pessoa, que eu não sou de convidar pessoas para fazer a caminhada não, irmãs. Isso tudo que foi chegando, foi Deus que foi trazendo, mas uma pessoa que Deus colocou assim para que eu convidasse, já tem uns 4 meses, e eu não consegui convidar ela para a caminhada, para participar dessa com a gente. E como eu vou ter que repassar para algumas pessoas, eu lembrei dessa pessoa e falei, eu vou convidar.
Não conheço, nunca vi na minha vida, tá? E só por internet mesmo, que a pessoa um dia entrou em contato comigo falando que queria conversar, e eu senti que eu tenho para oferecer isso, né? E eu percebi que ela ficou um pouco assustada a princípio. Ai, mas eu acho que eu não tô bem para participar de caminhada de oração, né? E eu fui explicar para ela, até brinquei com ela, falei, eu acho que eu vou ter que mudar esse nome, porque assusta muitos, né? Ou atrai. E quando chega lá não é nada disso, é outra coisa muito mais além. Então, irmãs, Deus está nos chamando para passar para o outro lado. Por que chama caminhada de oração? Eu estou falando que vou mudar o nome, é brincadeira, irmãs, foi esse o nome que Deus nos deu. Porque é uma caminhada diária de oração. O que é oração? Quando você toma a sua água, que você sabe que você está se hidratando, quando você dorme mais cedo, que você sabe que você está cuidando da sua saúde mental, quando você sabe que você está lendo para trabalhar a sua mente, você está numa caminhada de oração. Isso é oração. Oração é uma vida constante, uma vida que glorifica a Deus. Então vamos lá. Sabedoria é a árvore da vida. Fruto do justo é a árvore da vida. A língua suave é a árvore da vida. Deus quer nos renovar, nos restabelecer, e assim nós seremos uma árvore que vai abençoar muitos com os nossos frutos, com a nossa sombra e com as nossas folhas que curam. Será que nós somos uma árvore que presta? Né? Nós damos fruto de mês em mês? O ano todo você dá um fruto? Esse mês é o mês da gratidão, né, aqui nos Estados Unidos. Ontem nós comemoramos esse devocional maravilhoso, esse feriado maravilhoso, né? O feriado continua, viu, irmãs? Por isso que hoje o devocional está saindo mais tarde, é continuado hoje. E eu agradeci ao Senhor por vocês, por aquelas mulheres que chegaram até a mim, por aquelas mulheres que estão ouvindo, por aquelas que estão começando, por aquelas que não estão dando conta, mas vai dar um dia. Isso é um alimento que o Senhor está servindo para que elas se revigorem. Então nós estamos dando fruto, né? Você deu fruto de gratidão nesse mês, você deu fruto de uma palavra suave. Aqui está dizendo que uma língua suave é a árvore da vida. Nesse mês você deu fruto de língua suave, ou sua língua foi ferina, feriu o marido, feriu a sogra, feriu não sei quem. Né? Aqui está dizendo que a sabedoria é a árvore da vida. Você tem sido sábia, você tem conseguido se controlar. Sabedoria, uma das coisas mais maravilhosas da sabedoria é você saber se controlar. Você sabe a hora de falar, você sabe a hora de calar, você sabe a hora de agir, você sabe a hora de não agir, né? Você sabe a hora de começar, você sabe a hora de parar. Então nós temos que dar frutos, tá bom? Bom, vamos aqui em Isaías capítulo 61, antes de Isaías, deixa eu ler Salmo 37. Peraí, vamos aqui no Salmos 37. Eu quero ler um pedacinho e aí a gente já vai terminar, tá bom? Salmo 37 fala assim, capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Vocês estão entendendo, irmãs? Habita na terra. Nós vivemos aqui, irmã. Não tem jeito, não. Não vamos querer ser anjo, não. Temos que fazer as coisas. Tem que fazer comida, tem que arrumar casa, tem que se cuidar, tem que cortar a unha, tem que escovar dente. Nós somos terreno, né? Mas habita na terra e alimenta-te da verdade. O que vai te sustentar, o que vai te fazer uma mulher de fé, o que vai transformar a sua vida é alimentar da verdade. A alimentação vai mudando a sua vida, irmã. A alimentação física, ela vai mudando a vida de uma pessoa. Daqui a pouco você está vendo o brilho do cabelo, você está vendo a pele restaurada, e você fala, o que está acontecendo com essa pessoa? A alimentação. Então habita na terra e alimenta da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A gente ama esse texto, né? Mas aqui está dizendo, agrada-te do Senhor. Ele tem que se agradar de ti, não é agradar o Senhor, não é agrada o Senhor, agrada-te do Senhor, que Ele se agrade de ti para que Ele satisfaça o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele vai fazer sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Então, habita na terra e alimenta da verdade. A verdade é a palavra de Deus.
Todos os dias eu vou estar falando isso, não tem como a gente vencer sem aprender a comer a palavra de Deus. Então agora vamos ler Isaías 61 para terminar. Essa palavra é uma profecia que o profeta Isaías trouxe, ela representa Jesus e eu vou falar também, ela representa também o nosso chamado. Aqui você vai entender completamente o seu chamado, tá? Se você não entendeu até agora, se você não entendeu o que você veio fazer na vida, isso aqui representa Jesus e automaticamente, se nós comemos da árvore da vida, nós nos tornamos como ele, né? E aí nós vamos fazer o que ele fez, ou até obras maiores, que é o que ele prometeu, né? Então vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61, capítulo 1 até o versículo 11. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram, pôr em Sião os que estão em luto, uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a glória de Deus. Eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aleluia. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vos chamarão ministros do nosso Deus, comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, em lugar da afronta, exultarei na vossa herança, por isso a vossa terra possuirei o dobro, e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, o amo. Eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz o seu renovo, e como o jardim fez brotar o que nele semeia, assim o Senhor fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, irmãs, o Senhor está nos chamando para ser carvalhos de justiça. Carvalho de justiça era uma árvore muito maravilhosa, muito forte, e o Senhor está nos chamando para ser carvalho de justiça. A palavra de Deus diz que Ele nos ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pregar o evangelho aos quebrantados de coração, para consolar pessoas, para edificar lugares assolados. Sabe os lugares assolados da sua vida, irmã? Sabe a cidade, como se fosse uma cidade que está destruída? Para você restaurar isso, para você consertar, para você demolir o que precisa ser demolido, para você restaurar o que precisa ser restaurado, renovar, né, fazer uma reforma. E está dizendo aqui que em lugar da nossa vergonha nós vamos ter dupla honra. E está dizendo que nós vamos comer as riquezas das nações. É o que nós estávamos falando aqui, irmãs. O que Deus quer? Deus quer que nós comamos o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, irmãs, não é o melhor dessa terra. É o melhor do que tem escondido nessa terra. É lógico que automaticamente a gente vai comer o melhor da terra, porque quando nós comemos o espiritual, a palavra de Deus diz que nós vamos ter dupla honra e Deus vai trazer para a gente o melhor da terra, né? No natural. Mas é no espiritual primeiro. Então, para finalizar, eu quero dizer que só assim, quando você aprender a sentar debaixo dessa macieira, que está dizendo em Cantares, quando você aprender a sentar ali debaixo, descansar e comer o fruto daquela árvore, só assim. Você lembra o que aconteceu com José? Quando eu li a história de José, nós começamos falando de celeiro. Chegou um momento que José, depois que ele fez tudo que ele passou de difícil, depois tudo que ele passou, vivendo o propósito de Deus, chegou o tempo dele abrir os celeiros e dar comida aos povos. Só depois que você viver tudo isso é que você vai abrir os seus celeiros e você vai ser
uma fonte de inspiração para as pessoas, uma fonte de vida. Então, irmãs, o Senhor está te chamando para isso. Esses 3 últimos devocionais, toda caminhada de oração o Senhor faz isso. Os 3 últimos devocionais é muito especial. E de hoje para domingo é muito especial esses devocionais baseados em cantares. Então eu quero falar a síntese do dia. Descubra o prazer de servir a Ele. Ame, ame e ame. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Não desperta o amor até que esse não queira. Não brinca de amar o Senhor, não. Seja honesto. Seja sincero com o Senhor. Passe tempo com Ele. Você precisa aprender a separar um tempo para Deus todos os dias, irmãs. Eu sei que tem dia que não vai dar, mas se possível todos os dias, até que você chegue à maturidade da disciplina, tá? Separa um tempo de manhã ou à tarde. Não inventa moda não, irmã. Comigo não tem, qualquer mulher que quiser inventar moda comigo, ela tá perdendo tempo, porque eu conheço, há séculos, há anos-luz. Porque não deu, irmã, porque não sei o que, é mentira, porque não quis mesmo, né? Não inventa desculpa para você, não. Bota um tempo. Se você trabalha de manhã, é muito cedo, não dá, então faz à noite, antes de dormir. Se você tem um tempo à tarde, né? Se você não tem tempo mesmo, a semana é muito puxada. Eu já tive tempo assim, que a semana era muito puxada. Eu fazia no final de semana, sábado e domingo. Então, depois, quanto mais você fazer, mais Deus vai te dar. Se livre de tudo que te tira da presença de Deus. Vamos cortar um pouco, irmã. Vamos cortar um pouco o celular, vamos cortar um pouco a internet. Esses dias eu tenho estado muito no WhatsApp, devido a aconselhar muitas mulheres, né? Devido a estar em contato por causa da caminhada de oração, que eu amo fazer isso, mas depois que acaba, eu reduzo isso aí, porque isso consome a gente. Você precisa ter um renovo. Dá um tempo disso aí, não pega celular logo quando você acorda, não. Não pega celular logo quando você acorda e vai respondendo mensagem, não. Já acorda agitada. Calma. Depois que você falar com seu pai, depois que você tomar seu café, tá? Nesses dias de devocional, por exemplo, eu não respondo mensagem, não olho mensagem antes de liberar o devocional. Porque senão como é que eu ia ficar minha mente respondendo pessoas, conversando com pessoas para depois fazer o devocional, né? Só come no banquete quem foi dado valor ao que o anjo foi servindo ao longo do caminho. Isso aqui é uma chamada para da gente se posicionar. Então é isso que o Senhor tem para nós. Tenha um bom final de semana. A música que eu vou deixar hoje é do Josué Rodrigues, Carvalhos de Justiça. Escutem a canção, é muito maravilhosa. Irmãs, prepare o seu cesto, né? Tá chegando no final, dá uma olhada no seu cesto. Você tem recebido bênçãos? Eu tenho bênçãos incontáveis. Eu acho que eu tive que trocar de cesto, irmã. Não coube, para a glória de Deus. E o outro cesto da semente, eu fui também lançando sementes. E quero lançar muito mais, né? Então, dá uma olhada no seu cesto. Avalie, talvez você não teve uma bênção física, mas você teve bênção espiritual, você recebeu instrução para viver melhor. Você recebeu despertar, que se você caminhar no que Deus falou, você vai colher suas bênçãos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.